Paz e graça, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Eu quero, neste momento, estar gravando mais um vídeo. E nesse vídeo a gente vai estar falando a respeito... Será que Jesus Cristo, ele pregou aos mortos ou não? Ele desceu no mundo dos mortos, ele pregou para as pessoas que já morreram. Então a gente ouve muito falar sobre isto e causa uma preocupação muito grande a todos nós que somos conhecedores da palavra de Deus. Então nós vamos estar lendo aqui em respeito à palavra do Senhor, como de costume a gente faz, aqui na carta de 1 a Pedro, capítulo 3, o versículo 19 e o 20 eu quero deixar para a nossa meditação. Estaremos nós falando a respeito destes dois versículos que iremos ler. Amém? Que diz assim a palavra do Senhor. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Meus amados, nesses dois versículos que nós lemos, uma coisa que vale a pena a gente, com muita atenção, observar é que quem escreveu esta carta? O escritor dessa carta foi Pedro. Então aqui é 1 a Pedro, capítulo 3, versículo 19 e 20. E quando nós entendemos que foi Pedro que foi o escritor dessa carta, nós temos que entender que ninguém fala com propriedade como Pedro a respeito de prisão de alma e de espírito. Porque aqui é interessante porque no 19 diz assim, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Aí o 20, quando ele está encerrando, ele fala a respeito das almas que se salvaram nos dias de Noé. Aí ele fala almas, ele inicia falando de espírito, depois ele fala de almas. Quando Pedro ele está falando de alma e espírito, é porque Pedro ele sabe e sabia na época que alma e espírito, tanto no dia da condenação, como também no dia de se salvar, alma e espírito estarão ligados, voltando para o céu, alma e espírito, ou também indo para o lugar de tormento. Então ninguém para falar com propriedade a respeito desse assunto melhor do que o nosso amado irmão Pedro. Por quê que eu digo isso? Pedro ele foi um dos homens que ele teve essa experiência, ele passou pela experiência de que ele, junto com os outros apóstolos, foi selecionado por Jesus Cristo, porém no início, ele não entregou completamente a sua alma, o seu espírito, para Jesus Cristo fazer um trabalho ao qual o Senhor queria fazer na vida dele. Então, quando você vai ler a respeito de Pedro, você vai ver que ele levou um tempo para que Deus, que o Senhor Jesus, realizasse uma obra de libertação na vida dele. Tocasse nele para que ele viesse entregar 100% a tua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Então, ninguém melhor para falar do que Pedro a respeito de prisão de alma e de espírito. Então, quando eu olho aqui, nada aqui me espanta a respeito disso aqui, porque tem muita clareza aqui para a gente entender os argumentos, a fala de Pedro aqui. E é interessante que tudo que a gente vai ler na palavra do Senhor, a primeira coisa que a gente tem que ler também é a epígrafe do texto, que diz assim, o amor fraternal, a paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo. Então aqui nessa carta, algo que nos chama muita atenção. A gente não criticando, mas a gente
vê que muitos pregadores, homens famosos, homens que são gabaritados, homens que são estudiosos, pregam que Jesus Cristo ele desceu e pregou para os mortos. Eu acho que é algo sem fundamento. Se você me perguntar o porquê, eu te respondo agora. Uma alma de uma pessoa, quando ela está no Hades, não tem como uma pessoa ir lá pregar para ela, perder o tempo em pregar para ela, porque ela está lá no Hades, no lugar de tormento, ela está ali já condenada, aguardando o dia de juízo final para ir para o lago de fogo. É o que nós entendemos na palavra de Deus. E quando as almas, o espírito das pessoas tornam a Deus, pela obediência, quando eles, são recolhidos, então o que acontece? Não há necessidade de ninguém pregar para eles também. Então, nem para aqueles que estão condenados e nem para aqueles que se salvaram, Por quê? Como? Para quê? Que lógica eu tenho de entender que Jesus Cristo, ele pregou lá no Hades, no lugar de tormento, para espírito ou almas, que aqui ele está falando espírito e almas, ele está falando de pessoas, de almas de pessoas, espírito de pessoas. Então, que motivo teria Cristo de pregar novamente a palavra para aqueles que já tinham ouvido a palavra, eles estando no lugar de tormento, seria em vão a pregação dele, ou muito estranho fazer uma pregação para se aparecer, para chegar ali e testificar, dizer, olha, eu venci lá na cruz do Calvário, depois da morte dele. Isso aí é algo que a palavra de Deus, ela vai contra. Não tem como a gente alienar essas duas coisas. Porque, e como Cristo também iria pregar para aquelas pessoas também que estão salvas. Seria algo também complicado da gente entender, porque não tem necessidade disso. Então, outrora obediente, morreu na obediência e já é salvo, não tem que pregar novamente para esta pessoa. É antibíblico isso. E quando você é condenado, não adianta você pregar também, porque não vai trazer a pessoa para trás. E dizer também que Cristo pregou lá também só para testemunhar, para testificar da grandeza dele, que ele é vencedor. Jesus não é exaltado, também não faria isto jamais. Então, quando nós olhamos aqui para o texto, aqui o texto é bem claro. Quando Pedro ele está falando aqui no versículo 19 e 20, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Quando Pedro fala espíritos em prisão, ele também aqui está falando a respeito de almas. Alma e espírito do ser humano tem que ter a ligação no dia da morte. Hoje, se você me perguntar, alma e espírito dentro do corpo, elas são separadas? Sim, elas são separadas. E se você me perguntar, quando você morre, quando você agora vai para o céu, ou você vai para o lugar de tormento, aí sim elas unem. Porque o espírito, eu já fiz vídeo a respeito disso aí, o espírito é um corpo espiritual, uma sede que tem dentro de nós, e a alma é o nosso intelecto, a nossa sabedoria, é um assopro. Então tem que ter esse assopro, a ligação, tanto para ir morar no céu, retornar a Deus, tem que ter um corpo espiritual, como também tem que ter para se condenar também. Então, aqui fala a respeito de que Pedro, ele fala que Jesus pregou aos espíritos em prisão. Quem são os espíritos em prisão? São as almas. Aqui ele é bem claro e tem a continuidade aqui do texto. E é bom que a gente, quando vai fazer uma meditação na palavra do Senhor, você tem que ler texto e contexto, porque senão você pode fazer ou cair em alguma contradição. Então, aqui, quando nós observamos atentamente a palavra do Senhor, nós entendemos bem claro
que esses espíritos que estavam em prisão foi na época de Noé, ao qual Noé, né, ele foi usado por Jesus Cristo para, na pregação durante o tempo que ele estava ali, fazendo, junto com os seus filhos, aquela arca para eles, né, se salvarem daquele dilúvio que teria. Então, aqui ainda diz aqui, que é muito bonito aqui, no versículo 20, os quais em outro tempo foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se esperava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pelas almas. Então, aqui fala sobre a longanimidade de Deus. Por que foi longânimo? Foi muitos anos para fazer a arca, então muitos anos de pregação da palavra. Então, e quem eram esses espíritos em prisão? Eram essas almas, eram essas pessoas que não quis obedecer a palavra que foi pregada por Cristo através da pessoa de Noé. Então, estas almas, estes espíritos, eles estavam em prisão por causa do pecado, e ouvindo eles a palavra de Deus, eles também não aceitaram, continuaram aprisionados. Espíritos se tornaram espíritos em prisão. Então, aqui é bem claro no texto que a pregação, Pedro, quando ele fala sobre a pregação aqui, foi pregado aos espíritos em prisão, mas foram aquelas pessoas vivas na época de Noé e que estava com a alma e o espírito aprisionado, estava aprisionado, a alma aprisionada, então, pelo pecado, e não deram crédito à palavra de Deus, à palavra de Cristo, e eles se condenaram ali, e somente 8 almas se salvaram ali naquela época de Noé. Então, aqui nesse texto de Pedro, que Pedro escreve o capítulo 3 e o versículo de número 8, aqui até o versículo de número 22, é muito interessante isso aqui. Então, muitas pessoas fala que Jesus desceu lá para pregar para os espíritos que estão em prisão, para os mortos. É algo complicado da gente entender na palavra de Deus. Então, o que nós entendemos é que Jesus Cristo, ele, pela sua bondade, pela sua longanimidade, quando Noé estava ali preparando a arca, né? Noé, ele ficou ali muitos anos pregando a palavra do Senhor para todas aquelas pessoas, a fim de que todas aquelas pessoas se salvassem, mas infelizmente que conseguiu a salvação foi somente as 8 almas, que foi Noé, a sua esposa, né, os seus 3 filhos e as suas 3 noras. Então, quando nós olhamos aqui no texto, foge aqui quando as pessoas dizem que Jesus Cristo, ele desce lá no mundo dos mortos para fazer uma nova pregação. Então, isso por que não dizer, né, com clareza, que isso é antibíblico? E há muitas pessoas que sustentam essa ideia errônea, que nós não concordamos, pois aqui o próprio Pedro, com propriedade, ele fala sobre este assunto, porque ele também passou por isso. Ele teve também o seu espírito, ou a sua alma, por um bom tempo, depois de conhecedor da palavra do Senhor, aprisionada, em prisão. E levou um tempo para que Deus viesse fazer uma libertação total na vida de Pedro. E depois que foi realmente liberto, que deu crédito à pregação, à palavra do Senhor, então ele foi o grande homem que Deus chamou, foi um grande homem, um homem que deu a vida, né, por Cristo, pela palavra do Senhor. Então, meus queridos irmãos, aqui nesse vídeo que nós gravamos,
aqui com toda a propriedade, é certo de que não existe esse negócio que Jesus Cristo, ele foi e pregou para os mortos, porque seria algo antibíblico, porque Jesus Cristo, então, seria um Jesus que, assim, meio sem lógica, meio, né, eu acho que meio sem sabedoria. Para que pregar novamente para a pessoa que já morreu? Se já morreu no pecado, condenado. E se já morreu na obediência, já está salvo. Então não há necessidade de uma nova pregação. E muito menos pregar para dizer que ele venceu lá na cruz do Calvário, porque eu estaria vendo no texto aqui, se tivesse acontecido isso, Jesus Cristo se exaltando. E Jesus, ele sempre foi humilde, né? E ele jamais fez e faria isso. Então, esta palavra, esta rápida palavra que eu deixo para a meditação de todos vocês. Então, nós temos que tomar muito cuidado ao interpretar a palavra do Senhor, para que nós não venhamos falar de nós mesmos e não tentar colocar coisa que a Bíblia não pede para colocar, né, aqui na palavra que nós meditamos, e também não tirar coisa que também tem na palavra do Senhor. Então, eu quero deixar esta palavra aqui para nossa meditação nesta tarde abençoada. Se você gostou, você deixa aí o seu joinha. O nosso canal é o Encontro com Cristo. Inscreva no nosso canal, nos ajude. Estamos aí para aprender junto com os amados irmãos e irmãs. E permitindo Deus, na próxima estaremos gravando mais um vídeo, tá bom? Então esta aqui é a nossa ideia, a nossa linha de raciocínio, de pensamento a respeito destes versículos, que Jesus, ele não pregou aos mortos, mas sim aos vivos, através da pessoa de Noé, quando Noé estava fazendo a arca por aqueles anos todos. Então, Noé sendo usado por Cristo para pregar para aquelas pessoas vivas que estavam com a sua alma, o seu espírito aprisionado e precisando de libertação, e eles rejeitaram a palavra de Deus. Amém? Então, agradeço a oportunidade que Deus me deu nesta tarde, que Deus abençoe a cada um de vocês, permitindo Deus, nós estaremos em outra oportunidade fazendo mais um vídeo. Amém? Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.